veja só, Hebreus 13:17 diz que obedeçam aos que governam vocês e sejam submissos, porque eles cuidam das suas almas com responsabilidade. Que façam isso com alegria e não tristeza, pois a tristeza não seria proveitosa para vocês. Agora, olha só uma coisa aqui, ó. Não diz que não seria proveitoso para o líder. Não é proveitoso para você. Prestem bem atenção nisso. Eu, uma vez, trabalhei para 2 ministérios enormes. Um tinha uma equipe de 250 e depois 450 funcionários pagos. O outro tinha 150, mais ou menos. E ambos eram ministérios internacionais. Eu cometi alguns erros muito sérios por lá, que abriram espaço para os outros me julgarem também. Então, vou ser bem transparente sobre os meus erros. E, de fato, eu não falo aqui com vocês como um líder, entendem? Eu estou falando com vocês como alguém que está e esteve sob autoridade e alguém que atraiu o julgamento sobre si mesmo. Então, eu tenho por intuito impedir as pessoas de fazerem a mesma coisa. Deixa eu dar só um exemplo. Quando eu era pastor de jovens, no final dos anos 80, eu trabalhei para uma das igrejas que mais crescia nos Estados Unidos. Era um ministério conhecido mundo afora. Pessoas viajavam de todo o mundo para toda semana fazerem fila para entrar nos nossos serviços no domingo de manhã. Então, quando o pastor me pediu para assumir o grupo de jovens, eu fiquei morrendo de medo. Porque era essa igreja super famosa, entendem? Eu não sabia nem como ensinar direito o grupo de jovem, então eu tomei uma decisão. Nas primeiras 2 semanas, eu procurei o melhor e mais conhecido grupo de jovens de toda a América. E esse grupo era na Louisiana. Aí eu voei para Baton Rouge, Louisiana, e eu me lembro que lá eles me mostraram o serviço de quarta-feira à noite. Eram mais de 1.000 jovens. E isso foi lá no final dos anos 80, quando um grupo assim tinha mais ou menos 50, 60 pessoas, e ao todo eram 1.000 pessoas ali dentro. O pastor de jovens estava falando sobre a cruz, sobre a santidade. E as crianças não ficavam dispersas conversando, não, elas ficavam para frente assim, ó, anotando feito doidas. E eu pensei, não, esse aqui é o lugar certo para mim. Nos próximos 2 dias, eu me encontrei com todos os 4 pastores de jovens, 4 pastores e um sênior, e ainda 3 assistentes. Meu Deus, eles tinham 2 assistentes para o grupo inteiro de jovens. Era muita gente. Bom, aí os 4 pastores disseram a mesma coisa. A razão pela qual o nosso grupo de jovens cresce todo mês, era assim que acontecia naquela época, é porque faziam festas. E eles olharam para mim e disseram, John, a gente não pode levar criança de escola pública para a igreja, elas não querem nem saber de igreja. A gente tem que fazer festa. Então, toda sexta-feira à noite, eles tinham mais de 100 festas rolando na cidade. Então, as crianças miravam, tipo, um coleguinha da escola delas que estava perdido e convidavam esse coleguinha para a festa na sexta-feira à noite. E adivinha, eu mesmo acabei indo numa dessas festas e fiquei impressionado. Imagina, você entra na casa e o som tá alto pra caramba. E eles têm salgadinhos e tem refrigerante, sabe como é? Todo mundo batendo aquele papinho, e aí depois de uma meia hora vem o líder e reúne todo mundo dizendo assim, ei, vamos conversar? E ele fala sobre coisas espirituais, fala do plano de salvação e pergunta, quem quer caminhar junto de Jesus? Todo mundo levanta a mão. Aí eles levam esse povo para uma sala nos fundos, pegam os nomes, os telefones e depois convidam eles para o grupo de jovens da igreja daquele domingo. Ou seja, é um plano brilhante. Aí eu volto para Orlando, na Flórida, onde eu trabalhava, e eu rezo para o Senhor. Senhor, é isso então que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo me responde, sim, eu quero isso. E daí ele me deu um plano, gente. Começar uma liderança escolar. Eram 250 crianças no meu grupo de jovens, um grupo bem grande naquela época, podem acreditar. Todo domingo de manhã, antes do serviço principal, eu fazia uma liderança escolar com essas 70 a 90 crianças. Depois de 6 meses de treinamento, Deus me diz, escolha 24 deles e traga para sua classe de liderança. Encontre-se separadamente com esses garotos, ensine a eles o ministério, ou seja, como ministrar. E aí eu fiz isso e comecei a apresentar a visão para um grupo de jovens em geral e para esses 24 líderes escolhidos. E aí eu vi meu pastor sênior, o pastor principal, no estacionamento. E aí eu vou e conto para ele e falo, olha só, a gente está fazendo isso. Ele diz, que bom, que legal. E aí eu fiquei me achando, sabe, pessoal? Aí o pastor assistente e eu começamos a trabalhar no currículo, configuramos as casas, treinamos os líderes, eu pregando para aquele grupo de jovens imenso, todo mundo animado, orando pelos amigos perdidos, mirando os amigos perdidos, isso há 3 semanas antes de começar em 12 casas diferentes, tá? E aí eu fui chamado, pessoal, para essa reunião de pastores que, olha, eu jamais vou esquecer essa reunião enquanto eu viver.
11 pastores sentados ao redor daquela mesa, e daí vem o pastor principal e diz assim: senhora e senhores, porque tinha uma pastora e 10 homens ali. Ele diz: o Espírito Santo colocou em meu coração a direção da nossa casa e disse que não é grupos caseiros que vamos ter. Então, eu quero que todos vocês cancelem tudo que vem fazendo até agora. E aí, eu fiquei lá sentado com a minha cara de tacho e, tipo, tá brincando. Isso não tá acontecendo. E aí eu pensei um minuto, peraí, pastor de casais, pastor de idosos, o pastor de solteiros, porque eu sou pastor de jovens, né? Os solteiros eram os mais antigos, todos tinham grupos de cuidado, mas o nosso não, o nosso era o grupo evangelístico. Eu contei para ele no estacionamento, ele estava todo animado, vai ver que ele quis dizer o grupo de cuidado e não o nosso. Eu levanto a mão então e pergunto, pastor, o senhor não quer dizer o grupo de jovens? O grupo de jovens, o senhor quer dizer não, né? A gente tá tudo certo com a gente, porque a gente faz festas. E ele disse, John, não, o Espírito Santo colocou no meu coração que não tem que ter grupo caseiro. E eu, peraí, pastor, eu voei para aquela igreja na Louisiana, eles são o maior grupo de jovens nos Estados Unidos, eles não conseguem levar criança da escola para a igreja, eles não querem ir, mas na Louisiana eles vão às festas, eles estão crescendo a olhos vistos. Eu disse, não conseguimos levar crianças das nossas escolas para as nossas igrejas. Não dá porque as crianças não querem saber nem de uma coisa nem de outra, mas eu consigo com as festas. John, o Espírito Santo me disse que a direção da nossa igreja não é ter grupos caseiros. Pastor, mas eu não consigo levar essas crianças da escola para a igreja. Eu disse, nós vamos ganhar milhares de jovens para o Senhor lá em Orlando. E isso vai crescer e nós vamos ter essas festas por toda a cidade e centenas de festas. E ele diz, John, o Espírito Santo me disse que não é assim. E aí eu continuei mesmo assim, por 20 minutos, até eu não ter mais nada para dizer para ele. E ele ficou falando, John, o Espírito Santo me disse que a direção da nossa igreja não é ter grupos caseiros. E aí eu fiquei quieto pelo resto da reunião, eu não disse uma palavra. Quando a reunião terminou, eu saí correndo pela porta, aí veio um dos pastores executivos mais velhos, tentou me falar alguma coisa, eu falei, não, pera um pouquinho, não quero falar com ninguém. Deixa eu na minha aqui, só um pouquinho. E aí eu voltei pro meu carro e fiz essa viagem de 15 minutos até a minha casa, e aí eu fiquei no carro pensando assim, como assim o Espírito Santo disse pra ele que não era pra ter grupo caseiro? O Espírito Santo me disse que era pra ter grupo caseiro. E eu já tô nessa faz 8 meses, é toda a visão do grupo de jovens, poxa vida. A gente não consegue levar as crianças da escola pra igreja, tem essas festas, ele tá impedindo as crianças de serem salvas. E aí eu fiquei com essa energia ruim e fui o caminho todo assim, e quando eu cheguei em casa, a minha esposa e os meus filhos me disseram, pai, você devia ter sido advogado, mas enfim. Aí eu cheguei em casa, entrei pela porta da frente, aí minha esposa vem passando assim, né, a Lisa, e eu disse, você não vai acreditar no que ele fez. E ela me olhou com aquela cara de pânico e falou, o que foi, homem, o que aconteceu? E aí eu virei para ela e falei assim, o pastor, meu anjo, o pastor, 8 meses de trabalho no grupo de jovens, o foco é todo o ministério dos jovens, por 8 meses, as nossas festas. Ele veio e acabou com as festas todas, você acredita? E a minha esposa me olha e diz assim, John, eu acho que Deus deve estar tentando te ensinar alguma coisa, não é? E aí ela só foi embora pro quarto. E eu fiquei tão bravo com ela. Eu pensei, que esposa insubmissa, ela é tão ruim quanto é o meu pastor, então eu vou ir pra cozinha, agora eu não quero nem ver a cara dessa mulher, entende? E aí eu fui pra cozinha e lembro que tinha um banquinho perto da janela, eu coloquei meu pé naquele banquinho e fiquei pensando, olhando pela janela, pensando assim, isso é um pesadelo, são 8 meses de trabalho jogados no lixo. E aí vem o Espírito Santo e fala comigo. Ele disse, John, você está construindo o meu ministério ou o seu? Eu disse, o seu. Tentando entender. E ele disse, olha, eu acho que não. E eu falei, Deus, a gente não consegue levar as crianças da escola para a igreja, elas não querem ir para a igreja, querem ir para as festas e todo o discurso de venda de novo. Isso é o quão estúpido você fica quando você fica rebelde. Você fica um estúpido. Eu tava um estúpido tentando vender para Deus o que ele já sabia. E ele ouviu todo o meu discurso de venda. E depois falou, filho, quando eu te trouxe para esse ministério, eu te fiz uma extensão das pernas e dos braços daquele pastor. Ele disse, quando estiver diante de mim no julgamento, porque, deixa eu falar uma coisa, Deus só coloca uma pessoa sobre um ministério. No livro dos Atos, Pedro fala, Paulo fala, todos os líderes falam, mas quando Tiago diz que vai julgar, aí todos dizem, vamos fazer isso, essa é a ideia, não é? Aí Deus me disse que quando eu estivesse diante dele no julgamento, pelo tempo que eu estive diante da igreja dele, eu não seria julgado por quantos jovens de Orlando eu levei até ele, não, viu? E sim pelo quão fiel eu fui ao cara que ele colocou para me comandar.
E aí eu fiquei quieto e ele disse, olha, eu nunca vou esquecer disso enquanto eu viver. Ele disse, filho, você pode ganhar todos os estudantes do ensino médio para o senhor em Orlando e ainda assim estar diante de mim no julgamento final e perder todo o crédito por causa da sua desobediência ao pastor que estava lá. Eu estou tremendo agora. E ele disse, filho, se você continuar... Eu vi essa divisão, gente. Ele disse, se você continuar do jeito que está indo, você vai dividir o grupo da jovem igreja. Foi quando eu aprendi mais tarde de onde vinha a palavra divisão. O prefixo dei quer dizer duas visões. Eu corri para o telefone, liguei para o pastor sênior. Em vez da esposa ou dos filhos, quem atendeu foi ele mesmo. E eu disse, pastor, aqui é o John Bevere. Deus lidou com meu coração, eu estou rebelde contra Deus, fui rebelde contra você. Eu sinto muito ter argumentado por 20 minutos sobre uma coisa que você não queria, então eu vou cancelar os grupos. Ele disse, que bom, John, que bom, amo você demais, que bom. Ele desligou e sabia que eu tinha passado por um tormento. Então, quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo vem e me diz, como você vai compartilhar isso com os 24 líderes no domingo? E aí eu tive uma visão. Eu me vi entrando naquele lugar diante dos 24 líderes e arrastando meus pés, minha voz bem monótona e pesada, e eu dizendo, pessoal, desculpem pelos 8 meses de trabalho jogados fora, mas o pastor cancelou as festas todas. E na minha visão, eu imaginava eles fazendo assim, você tá brincando comigo? Bem bravos assim. E sabe com quem estavam bravos? Com o pastor. E eu era a vítima. Entenderam? Uhum. É isso mesmo, Sara. E aí o senhor me disse, você vai fazer isso? Eu disse, não, senhor, não, Claro, senhor, claro. não. Então eu fui àquele grupo no domingo de manhã e eu tinha uma força na voz e um brilho nos olhos e eu disse, gente, ótimas notícias! E eles ficaram, o quê? Eu disse, o nosso pastor sênior nos poupou de dar a luz ao Ismael. Ele declarou que a direção da igreja não é para ter grupo caseiro. E eles, sim! E nunca tivemos problema. Nenhum problema com isso de jeito nenhum. Então, em toda a Bíblia, Deus diz que as pessoas que ele pode usar são aquelas que têm o coração quebrado e contrito. Então vamos falar sobre o quebrantamento? Sempre que pensamos que uma pessoa está quebrada, foi quando passou por um desastre, tipo, estou acidentado. Isso não é quebrado, isso é acidentado. Imagina um cavalo. Você pode ter um cavalo talentoso, o mais rápido, o mais forte, ele pula mais alto do que qualquer outro cavalo no estábulo, mas quando chega a hora da guerra, ele fica no estábulo e os cavalos menos talentosos, menos fortes é que vão para a batalha. E por quê? Porque eles estão quebrados e ele não está quebrado. O quebrantamento lida com quando o cavaleiro monta aquele cavalo no fogo das armas, sob canhões ou sob espadas, aquele cavalo faz exatamente o que sua natureza não faria. Ele cavalga direto ao fogo das armas e nem se move, exceto ao comando do seu cavaleiro, o seu mestre, completamente submisso à autoridade. E sabe o que é incrível? Você não tem que olhar para um soldado e dizer, soldado, você tem que lutar pelo seu país. Se não lutar pelo seu país, você perde sua fazenda, perde suas terras, perde o que seus pais passaram para você. Não tem que olhar para o cavalo e dizer, cavalo, se não for para a batalha, você perde seus estábulos, perde os seus campos que a sua mãe... Todo o feno se foi. Não tem que fazer isso. E por quê? Porque ele está quebrado. E essa experiência que eu passei lá em Orlando, se não tivesse acontecido comigo, vocês jamais teriam ouvido falar de nenhum livro meu. E jamais teriam ouvido eu discursar. Olha, deixa eu falar para vocês, pode ser até que eu tivesse cancelado os grupos caseiros de qualquer maneira. Porque eu não teria escolha. Eu teria feito com atitude. A minha atitude teria sido continuar a fermentar a coisa. Eu teria renunciado ou sido demitido porque os dons do chamado de Deus na minha vida são sem arrependimento, não é? Sim, eu teria o ministério, mas levantado um monte de pessoas ofendidas naquele lugar, entende? E seria um monte de pessoas com problemas com a autoridade. Isso é o que teria acontecido. E eu não posso dizer o quanto eu sou grato ao Espírito Santo, gente, por me segurar naquele dia, naquela cozinha. Porque hoje eu olho para a minha vida e às vezes só balanço a cabeça e digo, Deus, por que você é tão bom comigo? Porque eu estive sob o abrigo do Todo-Poderoso. Eu estive naquele lugar de proteção, provisão e paz. Então, gente, vamos revisar essa verdade. Se eles ouvirem e obedecerem a Deus, serão abençoados com prosperidade ao longo de suas vidas. Isso é provisão.
Não é? Todos os seus anos serão agradáveis, isso é paz. Mas se eles se recusarem a ouvi-lo, atravessarão o rio da morte, isso é falta de proteção. Então, vocês veem o que eu disse aqui? Se você não quer provisão, você não quer proteção, você não quer paz, por favor, pare de assistir essa mensagem aqui. Veja, o propósito desse curso não é só revelar a importância da submissão à autoridade a Deus, mas também criar um amor e uma paixão por isso. Verdadeiros crentes têm um amor e uma paixão para obedecer o verdadeiro crente. Porque Deus coloca isso em você. Ele cria em nós o desejo de fazer a sua vontade para esse trabalho. E olha, eu tenho que primeiro mostrar a vocês como é importante submeter-se à autoridade direta de Deus. E uma vez estabelecida essa verdade, vamos falar sobre a sua autoridade delegada. Tá bem? Vai ser divertido, vai ser uma aventura. E eu estou muito feliz por estar com vocês nessa caminhada. Até a próxima, pessoal!